Oi pessoal, tudo bem? Que bom poder falar com vocês de novo. Aqui é Rafael Joseph, missionário da Provida. Bom, essa é a última mensagem da série que me propus a fazer para vocês, com o tema As Coisas que Deus Não Pode Fazer. Na primeira mensagem dessa série, a coisa que eu falei que Deus não pode fazer era Deus não pode mudar. Deus não muda. É exatamente isso. Deus não pode mudar seu caráter, sua essência, sua personalidade. É impossível Deus mudar. E essa impossibilidade de Deus mudar, ela é uma segurança e paz e alegria para aqueles que já se arrependeram, para aqueles que confiarem em seu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pois Deus enche esses filhos de amor, enche esses filhos com promessas fiéis e poderosas, e eles podem descansar na segurança de que Deus não vai mudar. Mas é um tormento para aqueles que ainda não se arrependeram, para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Ele, pois Ele também promete castigar aqueles que não se arrependem. A outra qualidade que eu falei de Deus nessa série, Deus não pode mentir. Sim, isso mesmo. Deus é verdadeiro, Ele não pode mentir. Nessa mensagem, eu fiz um vídeo usando meu filho Kalel, ele me ajudou nesse vídeo. E eu estava explicando para ele como é bom saber que Deus não mente. Pois quando Deus promete que Ele ama mesmo. Quando Deus diz que vai salvar, Ele salva mesmo. Mas também quando Ele diz que vai destruir, que vai punir o ímpio, Ele pune mesmo. Dei 2 exemplos de histórias na Bíblia. O exemplo de Noé, na construção da sua arca, quando ele, durante 100 anos, pregando para que o povo se arrependesse, falando que viria um dilúvio do céu e que inundaria a terra e que para eles serem salvos eles teriam que entrar na arca, o povo endureceu seu coração, achou que ele estava louco. No final das contas, Noé, a mandado de Deus, pega um par de cada animal, entra na arca com esses animais, Noé e sua família são salvos. O dilúvio veio, e ali Deus mostra sua graça e misericórdia para com Noé, e também Deus mostra seu juízo e condenação para aqueles que não se arrependeram. Então, o fato de Deus não mentir é muito bom, porque Ele não vai me enganar, Ele não vai ser traiçoeiro comigo, Ele não vai me fazer o mal. E é justamente sobre fazer o mal que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar para vocês essa outra qualidade de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não é mau e a ninguém tenta. É o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Acompanhe comigo a leitura que diz: E ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos desejos malvados em seu coração. A pessoa é arrastado e seduzido por esses desejos. Então a cobiça, uma vez tendo engravidado, ela dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, ele gera a morte. Bom, nesse texto aqui de Tiago, eu quero explicar 3 verdades para vocês. A primeira verdade é que Deus não é a fonte e nem a causa do mal, nem a causa de nada que nos tenta. Deus é pura bondade, Deus é amor, justiça, Deus é santidade. Não há nada de errado em Deus. Por isso, acusar Deus de ser a pessoa que provoca o mal em alguém é complicado. Embora tenha textos na Bíblia que digam Eu, Senhor, crio o mal e crio o bem, não quer dizer que Deus em si está criando a personalidade do mal. Não, esse texto quer dizer que Deus está permitindo e usando situações que aparentemente são más para o ser humano. Porém, Deus está usando essas situações para discipliná-lo, para corrigi-lo. Veja bem, quando eu era criança, minha mãe vinha me corrigir com a chinela dela, com o cinturão, eu achava que isso era mal. Hoje, eu sou grato a Deus por todo o castigo, repreensão, não só disciplina física,
mas também pelos castigos que ela me colocou no cantinho da sala, me fez ficar sem sair de casa. Sou muito grato a Deus por essa repreensão da minha mãe. Deus não é mau, nem um pingo mau. Se Deus fosse mau, ele não seria tão diferente do diabo. Na verdade, a maior diferença estaria nisso, que nós teremos um inimigo indestrutível. Já pensou Satanás sendo um Deus todo-poderoso? Seria impossível, não haveria esperança para a raça humana. Deus não é mau, louvado seja seu nome por isso. Então, você pode ficar tranquilo, você pode descansar. Satanás quer que desconfiemos da bondade de Deus. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Deus deu uma ordem dizendo para eles: não comam desse fruto, porque vocês certamente vão morrer. O diabo falou para Eva o seguinte: não, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. A ideia do diabo era fazer Adão e Eva duvidarem da bondade de Deus. Se Deus é tão bom, por que ele está me escondendo algo? Se Deus é tão bom, por que será que ele não quer que eu descubra, ele não quer que eu seja parecido com ele? E vocês sabem o resultado. O ser humano pecou, não confiou em Deus, confiou na palavra do diabo, da serpente, e fez o que era mal e se deu mal. Bom, Deus não é mau, e você pode ter plena certeza disso, tá bom? E confiar nele. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, ele usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Porque Deus não aflige nem entristece alguém de bom grado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele quer que o ímpio se arrependa e viva. Os textos que eu li são Lamentações, capítulo 3, do 31 ao 33, e Ezequiel 33, 11. Isso nos leva à nossa segunda verdade. Qual é? Deus não é mau. Então quem é mau na história? O ser humano é mau. A maldade está no nosso coração. É o nosso coração que tem desejo de pecar e não Deus. De certa forma, gente, vamos ser sinceros, nós temos prazer em fazer aquilo que é mal. Sim, de certa forma temos prazer em tirar vantagens, temos prazer em satisfazer nossos desejos ruins. Todo ser humano é desse jeito, não há ninguém que escape disso. Tá? Agora olha só, você confiaria a sua vida em alguém que é corrupto e enganoso? Você confiaria a saúde da sua mãe, do seu filho, das pessoas que você ama, em alguém que tem essas qualidades, que é corrupto e enganosa? Não, né? Bom, eu vou te dar um exemplo de alguém que é corrupto e enganoso desse jeito. Calma, peraí. Eu não vou falar de político, não vou falar de funcionário, nem nada disso. Mas eu vou te mostrar aí um objeto aonde você pode descobrir alguém que é corrupto e enganoso. Dá uma olhada aí. Sim, isso mesmo. O que foi? Tá assustado? Não, gente, é a pura verdade. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Deus fala: corrupto e desesperadamente enganoso é o coração humano. Quem o conhecerá? Deus declara que o meu e o teu coração é corrupto e enganoso. Nossas emoções não são confiáveis. Nossas palavras não podem ser dignas de dizer: eu ponho minha mão no fogo por ela. Quantas vezes você já deve ter prometido para você mesmo que sairia dessa vida, que iria parar de cometer esses erros? Alguns prometeram para as mães também, dizendo: mãe, nunca mais vou fazer isso, é a última vez. Alguns prometeram para a esposa, prometeram para os filhos: não, isso não vai mais acontecer. E prometeram sincero. Eles colocaram até o coração nisso. Porém, não conseguiram, porque você é traiçoeiro, é enganoso, é corrupto. Isso está na natureza humana. Isso não é um problema que a medicina pode resolver. A medicina pode transplantar um coração, mas ela não pode mudar a alma. A medicina pode tirar um câncer daqui de dentro do peito, mas ela não pode tirar o câncer do pecado da tua alma.
O pecado, ele afetou nossa alma, ele afetou nossos pensamentos, afetou nossos desejos. Nós é que somos malvados. Um bom exemplo disso são as palavras de Jesus. As pessoas geralmente citam Jesus quando ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Mateus 11, 28. Citam Jesus dizendo, Mateus 7, versículo 1, não julgueis, não sereis julgados. Mas esquecem que esse mesmo Jesus que falou para virem a ele, que falou para não julgarem, é o mesmo Jesus que lá em Marcos capítulo 7, versículo 23 em diante fala que é o coração humano que produz os maus pensamentos e os maus intentos. É de dentro do coração humano que saem os homicídios, adultérios, prostituição, roubos, assassinatos, blasfêmias. Estas coisas estão dentro do coração humano e são essas coisas que tornam o homem indigno diante de Deus. Jesus está aqui afirmando que o nosso coração é fábrica do pecado e por isso não somos confiáveis. Então o que eu devo fazer? Eu devo entregar meu coração para alguém que é confiável. Se eu tenho problema de coração, eu vou até um cardiologista, porque eu tenho que confiar nele. Entregue seu coração àquele que fez você. Entregue seu coração àquele que sabe onde está o teu problema. Deus é o teu Criador. Ele é o cardiologista do coração da tua alma. Vá até Ele. Entregue a Ele seus erros, seus defeitos. Confesse a Ele seus pecados. Creia que Ele mandou seu Filho Jesus pagar o preço dos seus pecados naquela cruz. E você terá a vida eterna. Você terá o perdão de Deus. Você não será condenado. Você não passará pela segunda morte, que é o lago de fogo. E é essa a terceira e última verdade. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Sim, todo pecado gera morte. É incrível. Por mais que não pareça, ele gera morte, sim. O pecado, ele é uma coisa terrível. Atualmente, o mundo está parado por causa do coronavírus. E ele tem se alastrado, crescido de forma terrível. Milhões de pessoas já foram mortas no mundo inteiro. A Europa é um bom exemplo disso. E as pessoas têm estado em pânico, em medo, também nesse motivo, afinal de contas, é um vírus fatal. Em outros, o coronavírus, se a pessoa é infectada, ele vai ter sintomas leves como uma gripe, talvez a pessoa nem saiba que teve. Bom, ele tem sido uma realidade. É um vírus fatal, é mortal, as pessoas estão morrendo, algumas estão se aproveitando, fazendo mais terror do que devia. Porém, as pessoas se preocupam mais com o coronavírus do que com o pecado. Esquecem que é o pecado que faz famílias serem destruídas quando um homem volta para casa sem o dinheiro do trabalho porque encheu a cara num bar, desperdiçou em jogos. Eles esquecem que é o pecado que tem destruído lares, que tem tirado filhos dos braços de seus pais. Sim, quando esse filho conhece as drogas, o traficante, conhece a vida louca do crime e se envolve nisso, alguns nunca mais voltam para casa. Alguns ficam tão enraizados nessa vida que voltam para casa achando que a casa é um hotel. Só querem comer, dormir, ter roupa lavada, ou então acham que a casa é um esconderijo. Quando está pegando alguma coisa, ficam lá quietinhos, escondidinhos. Não conseguem olhar para seus pais, não conseguem tirar um tempo para conversar com sua mãe. Acham que a casa é apenas um local para esconder objetos roubados ou esconder drogas. Olha o que o pecado faz. Ele destrói famílias, destrói lares, destrói vidas. O pecado destrói até casamentos. Quando o marido trai a esposa trai o marido, e assim por diante os filhos crescem num lar de pais separados. O pecado é terrível. Gente, o salário do pecado é a morte. Tem matado famílias, tem matado homens, matado mulheres. O pecado, ele é pior do que o coronavírus. O coronavírus é apenas um dos traços do reflexo do pecado. Bom, o que eu quero dizer com isso é que Deus não é mau, o ser humano é mau. Uma prova disso também está lá no Gênesis capítulo 3, versículo 12. Após Adão ter pecado, Deus vai até ele e pergunta: Adão, onde estás? Adão fala que está escondido e que teve medo porque ouviu a voz de Deus. E Deus pergunta: quem te disse que estavas nu? Você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? Olha a resposta de Adão, Gênesis 3,15. A mulher que tu me deste por esposa,
Ela me deu do fruto e eu comi. O que Adão está dizendo? Deus, o culpado do teu pecado é o Senhor, pois se o Senhor não tivesse me dado esposa, eu não teria pecado. As pessoas tentam culpar a Deus pelas suas más sortes, pelas suas situações. Quantos adolescentes já ouvi dizendo: eu fiz isso porque eu sou pobre, porque é precisão? Essa desculpa não cola, cara. Não dá não. Não dá mesmo. Outros dizem: não, eu fiz isso só para pagar minha dívida. Eu fiz isso é porque não tenho oportunidade. Gente, não tem como culpar as circunstâncias. Pois quando você culpa as circunstâncias, você está dizendo, de certa forma, que Deus é culpado porque você é pobre, que Deus é culpado porque você é assim. Deus não é culpado porque você é assim. Assim como Deus criou Adão e deu a ele certa liberdade para ele escolher o que fazer e ser responsável pelas suas escolhas, você também é responsável pelas suas escolhas. Afinal de contas, você é responsável pelas amizades que tem. É você que escolhe que tipo de amigos quer ter. É você que escolhe que tipo de programa na televisão, que tipo de conteúdo na internet você quer acessar. É você quem escolhe que tipo de conversas você quer ter. É você que escolhe que tipo de ambientes quer andar. É você que escolhe se vai pegar aquela arma e vai usá-la. É você quem escolhe se vai querer cometer aquele assalto ou não. É você quem escolhe se vai querer usar drogas ou não. Sim, tudo é uma questão de escolha. Não dá para culpar a Deus. Gente, essa é a terceira verdade. Deus não é mau, não pode ser tentado pelo mal, e ninguém pode acusar Deus de fazer o mal ou de colocar alguém no mal. Na verdade, Deus é bom e Deus tem uma solução para essa condição humana. Sabe qual é? Deus amou tanto o mundo que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus enviou seu Filho Jesus para salvar e perdoar os pecadores que se arrependem. E todo pecador que se arrepende, Deus pega esse coração malvado e transforma esse coração de pedra num coração de carne. Deus coloca nesse pecador o seu Espírito Santo. Deus faz desse pecador uma nova criatura e faz com que ele ande e obedeça os caminhos de Deus. É o que diz lá em Ezequiel 36, 26 e 27, e em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sim, aquele pecador que se entregou a Cristo, se arrependeu, ele se torna filho de Deus, como diz João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem em seu nome. E o versículo 13 diz: os quais tiveram um novo nascimento, eles não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A solução que Deus dá para o pecado, meus amigos, é essa. Ele enviou seu Filho Jesus. Quando um pecador ouve o Evangelho e entende que seus pecados são a culpa da morte do Filho de Deus, e entende que está vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, e esse pecador pela fé confia em Cristo, entrega a sua vida a Cristo, arrependido de seus pecados, Deus o perdoa, Deus o salva. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Se Deus prometeu salvar e perdoar o pecador que se arrepende, Ele vai salvar e perdoar. Sabe por quê? Porque Deus não mente, Deus não pode mentir. Eu posso ser enganado, eu posso enganar, mas Deus nunca vai mentir, nunca vai enganar ninguém. Mentiroso é o diabo, ele é o pai da mentira. Sabe por quê, gente? Você vai ser salvo se você confiar em Cristo, é porque Deus não é mau. Deus não arma casinha para enganar ninguém. Deus não trata ninguém de acordo com a sua posição social, dinheiro, prestígio, trabalho, política. Deus não é corrupto, Deus não é mau, Deus é bom. Então, venha para esse Deus bom, entregue-se a Jesus e Ele vai mudar sua vida, Ele mudará você. Sabe por quê? Deus prometeu que salvaria pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. É o que diz lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, a visão que João disse: então olhei, eis grande multidão de pessoas no céu, pessoas, multidão que não se podia contar,
pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, raças. Elas estavam vestidas de branco, com palmas nas mãos, em pé diante do trono e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 9, versículo 7 Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Deus tem os seus escolhidos, e os seus escolhidos estão entre todos os povos. E a maneira que Deus usou para salvar os seus escolhidos é através da pregação do Evangelho e através da fé e arrependimento em Jesus Cristo. Deus não muda, Deus não pode mentir, Deus não é mau. E você pode vir para esse Deus, pode entregar sua vida a Ele, você pode confiar nele, porque se Ele promete salvar os que pela fé confiam em seu Filho Jesus e se arrependem, Ele salva mesmo. Você não é um caso perdido para Deus. Você não é impossível. As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. Venha para Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque Tu és um Deus que não muda. Tu és um Deus que é todo-poderoso, santo e perfeito. Quero Te pedir, Pai, que Tu tome esses corações, a vida desses jovens, dessas moças, dos funcionários que estão me ouvindo. Que Tu leve eles, ó Pai, à compreensão do Evangelho. Que Tu leve eles, ó Pai, a confiar em Ti, no Teu amor, na Tua bondade. Que Tu leve eles, ó Pai, a em Ti encontrarem refúgio da condenação eterna. Assim como Noé se refugiou na arca, que eles se refugiem em Teu Filho Jesus Cristo. Tome em Tuas mãos a vida deles, ó Pai. Tu que não podes mudar, mas Tu tens poder de mudar os corações. Mude o coração deles. Tu que não podes mentir, sempre diz a verdade. Tu podes tirar a mentira deles e dar-lhes a verdade. Dê da Tua verdade a eles. Ó Tu, Deus Santo, que não pode ser tentado pelo mal, mas que tens poder de tirar o mal que está no coração. Faz isso por esses jovens. Faz isso por todos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso aí. Obrigado. Ficou um pouco até mais longo do que eu imaginei. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no Teu altar, para Teu louvor.